Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, véspera de decisão. Como disse o Leandro Costa há pouco, né, na passagem do Conexão, fazendo conexão para o Cadeira Cativa, se fala pouco, mas não se fala mais porque não é o Internacional, né? Inclusive, durante muito tempo aqui, dialogamos com o professor Hélio Kaufmann e o professor dizia: o gauchão só vale porque tem o enfrentamento de Grêmio e de Internacional. E vale numa outra circunstância, meu amigo André Biola, na sequência de títulos. Porque se eles ficassem só um ano ganha um, outro ano ganha outro, aí é uma frescurinha. Agora, quando empilha, né? O Internacional, quando ia ser 7 vezes campeão, perdeu pro Novo Hamburgo. Senão, a tortura para cima do Grêmio seria enorme. Mesmo que o Grêmio já tivesse ganho a Copa do Brasil em 2016. Mas aí o Novo Hamburgo fez o serviço e o Internacional perdeu aquela situação. O que aconteceu depois? O Grêmio ganhou 2 e agora pode ganhar o 3º. E aí é aquela história do ano que vem poder ser tetra. Então isso aí agiganta um pouco a concorrência de Grêmio e de Internacional na contabilização do número de grenais, do número de campeonatos estaduais conquistados e tudo mais. Em relação ao Caxias, o Caxias está tentando se igualar ao Guarani de Bagé, que tem 2 títulos. E é o único do interior, seriam 2 aí no interior do estado do Rio Grande do Sul. Bem, teremos muitos assuntos e muitos desdobramentos. Vamos conversar com o Rafael Jacques, que se criou no Grêmio, ele que conhece bem o futebol do interior, recentemente saiu do Remo. Está aí o Jacques, que é o entendedor de futebol, vai participar conosco. Teremos o Bruno Soares, direto de Caxias do Sul, do palco lá do jogo de amanhã, e o André Miola aqui, que é ex-conselheiro do Internacional, e até uma questão que está no ar aí, se o Acorda Conselho, que sempre foi muito crítico e tal, ou um outro grupo, um outro nome, vai participar aí dessa renovação do Conselho Deliberativo em 150 nomes. Mundo afora, o presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, eu sempre me esqueço os 2 primeiros nomes, porque a gente vai ao presidente Bartomeu, mas o nome dele é Zé Maria, pronto. E com a história do Messi dizer que não vai ficar ou que quer sair, com protestos veementes, o homem ameaçou hoje de pegar o boné. Parece que até numa reunião de conselho lá, ou dos mais próximos lá, o petit comitê, para, né, diminuir o tamanho da encrenca, ele teria já entregue o cargo. Agora, se vai efetivamente sair ou se é um migué, já nós vamos saber, e o Maurício está acompanhando isso e vai me informando aqui nesse fonezinho que eu mexo toda hora, porque sabe o que é? Eu acho que foi por causa do casaco e coisa, Beleza, né? Eu fico meio que esticando aqui. Bom, então o presidente do Barcelona pode renunciar, para se ter uma ideia do que é tomar 8-2 do Bayern. E eu estava acompanhando hoje, o Miola acompanha muito futebol internacional, a folha do Bayern é metade da do Barcelona. Parece que nem metade da do Barcelona. E aí tocou 8. Aí essa comparação é inevitável mesmo entre os ricos. Sim. Boa noite, meu. Boa noite, Rec. Boa noite, os ouvintes. Boa noite, Jacques. Já está na escuta. Eu faço também o comparativo, que a gente acompanhou o gráfico do Amir Somoji, nosso amigo Amir Somoji, fazendo o comparativo do Bayern justamente com o City. As receitas criadas pelo Bayern, quanto é o investimento em relação ao próprio City e o projeto de trabalho que acontece na Alemanha, diferentemente de um trabalho com o mecenas, que vai lá e investe um determinado valor, é infinitamente superior em termos de resultado do que o investimento enorme que é feito no PSG, desculpa, não no City. Mas o City também pode ser levado para o mesmo caminho. Mas o comparativo PSG-Bayern, que foi usado pelo Somoji, mostra exatamente isso que a gente está falando. E dá para colocar o City, porque o City chegou na semifinal, né? Sim, exatamente. Então, os gastos, tanto que o City ficou fora em função do fair play financeiro, mas é aquilo que o Cruyff dizia: uma mala de dinheiro não faz gol. Ajuda, mas não ganha campeonato. Olha aqui, ó, o Internacional está procurando um atacante. Isso aí não é novidade para ninguém. Me disseram agora há pouco que o Inter está com um dirigente em São Paulo. Também pode estar. Lá é o tambor do Brasil.
Enquanto isso, o Inter tem que enfrentar o Botafogo no Rio e a dúvida é entre Yuri Alberto, Peglow e Marcos Guilherme. E essa dúvida existe porque o Marcos Guilherme não vem bem, companheiro do Galhardo. E o Miola é outro que tem essa impressão, essa sensação de que possa o Internacional encarar esse momento transitório até a volta do Guerreiro, jogando sem centroavante. Centroavante o Inter tem, que é o Yuri Alberto. E dizem até que tem características guardadas as devidas proporções, histórias e endeusamentos, que o Paulo Guerreiro é Deus lá no Peru, né? O Yuri Alberto é um menininho que está surgindo aí no futebol, né? Embora caro, menininho caro, mas está surgindo aí, custou 10 milhões para o Internacional. E segundo o Cudê, ele tem que esperar um pouquinho para ir se adaptando. Então, Peglow, que tem entrado bem, Marcos Guilherme ou Yuri Alberto, ao lado do Galhardo, no time do Internacional, que aos poucos vai se sabendo de cor. Já se sabe que na direita o titular é o Saravia, que na esquerda é o Moisés, guardadas as devidas análises e proporções dessas análises, né? Zé Gabriel é o titular ao lado do Cuesta. Logo ali vem Libertadores da América e o Inter não tem o Moisés por 4 jogos e não tem o Edenilson por 2 jogos. Né? O Grêmio também tem problemas né, com o Paulo Miranda, mas é reserva, e o Luciano, que já se foi. Então, os problemas do Grêmio de desmontagem para a Libertadores são menores. E o Inter tem outros 2 punidos na Libertadores, né? Musto e o Marcos Guilherme receberam também o 3º cartão amarelo, além dos 4 expulsos, né? O Praxedes, o Edenilson, o Cuesta e o Moisés. Bom, o Grêmio para amanhã terá Vitor Ferraz de volta e terá Everton e Robinho, que estão na Serra. Daqui a pouco o Bruno Soares vai falar de lá. O Renato hoje deu uma alfinetada, brincou com o Kahneman, para o Kahneman falar com o Messi, né? Para ver se agrada a eles uma proposta do Grêmio, né? Que vendeu o Cebolinha, está com a grana. Estou brincando, né? O Renato também estava ironizando, né? E disse que está cansado de ver cavalo paraguaio. Ele não está se referindo a Atlético Mineiro, a Palmeiras, a outros que tais, está se referindo ao Internacional. Então o Renato já sabe que vai ser tricampeão gaúcho, muito provavelmente, e acha que o Grêmio ainda vai chegar na frente do Internacional e alfinetou bem o Colorado hoje. E não sei se ele tropeçou nas palavras ou ele fez questão de dizer isso, em termos de favoritismo para amanhã, 9h30 em Caxias, jogo que eu estarei comentando ao lado do Haroldo de Souza na Rádio Grenal. Ele disse que quando um grande enfrenta um pequeno, ele chamou o Caxias de pequeno, podia ter dito um menor, né? um time médio, né? Mas fez questão de dizer. Ele admitiu o favoritismo, é óbvio, ele disse que o Grêmio é favorito. O Caxias, eu falei que na transição aqui do Conexão para o Cadeira Cativa, não terá 5 opções para o ataque. Tilica, que foi para a Grécia, Gilmar, que vai ser operado, Tontini, ex-Grêmio, que vai ser operado, Jean Carlos, volante, que voltou para o Goiás por causa da pandemia, e o da Silva, que retornou para o Grêmio porque findou o compromisso que era até o final de julho, por isso que retornou para o Grêmio. Diego Souza e Kahneman, as ausências no tricolor. Já falei que o Pato está distante. Caxias não joga há 28 dias. E acho que é isso, né? Na minha colinha aqui, basicamente era isso aí. O Renato tem essas tiradas assim que... descompromissadas. Que me dizem a mim, as análises que eu faço, que jamais ele vai chegar no top em relação a ser um técnico de seleção brasileira. Estranho, com toda essa empáfia, ele exigir 2 jogos contra o Caxias. Me estranha isso, não um jogo só. Com toda essa verve, esse favoritismo, assim, esse jogo de apostar antecipadamente. E nós vamos ver o Grêmio jogando com a saída do Cebolinha. O campeonato recém está começando. Vamos ver onde ele vai chegar.
Mas o Grêmio já perdeu o Fernandinho. Pois é, e então, colocou o Pedro Rocha. Perdeu o ter... Pedro Rocha, botou o Ever. Mas ele vai ter que mostrar realmente, porque o Grêmio nas últimas partidas está invicto, mas vem de uma empatite aí. Agora exigiu contra o Caxias, com o pobre Caxias, 2 partidas, né? Sabe que uma coisa que é clara em relação ao Grêmio de hoje e ao Inter de ontem, tem muitas semelhanças. O Internacional apostava em jogadores rápidos na frente, como Nilmar, Tyson, Otavinho, jogadores que, né, toque e me voe. E o Grêmio hoje faz isso. O Inter quase não aposta em jogador da beirada. Mas eu acho... Apostou ano passado num monte. Parede, Neilton, o Wellington Silva, Potker. Tinha um caminhão de gente, mas... Não os da casa. Não os da casa. Os da casa é aquilo que a gente comentou esses dias, que o Internacional precisa saber quem tem em casa, e a gente tem uma pequena amostragem daquilo que nós tínhamos em casa. No momento que começamos a colocar esses atletas, eles começaram a responder. No momento que tu tens respaldo do treinador, que tu tem uma sequência de jogos, tu consegue enxergar um Fux jogando, sendo vendido pelo valor que foi vendido, tu consegue ver um Zé Gabriel jogando com tranquilidade, com uma certa segurança, né? Tu consegue ver um Peglo entrando, a ponto do Cudê dizer que o Yuri talvez não esteja pronto, porque eu acho que quem está na fila antes é o Peglo, porque já tem tido minutagem para isso. Então eu acho que às vezes as situações, os percalços que acontecem, eles nos trazem algumas necessidades de tu colocar, né? Talvez nem todos que nós gostaríamos poderiam estar sendo testados, porque o Internacional vem de uma cultura de trabalho já, não somente dessa gestão como das gestões anteriores, de não ter um trabalho efetivo de transição. Eu estranhei o Guilherme Pato, sabe por quê? Ele fez o gol do título do Internacional, no cruzamento de um outro que também não é aproveitado, do Matheus Monteiro. Que para mim é o melhor do 1 para 1. Sim. E o Pato mais rápido. Mas eu tenho uma observação pequena. De repente, lá no Inter, eles não confiam tanto nesse Pato. Internamente, as observações que o pessoal tem, elas têm que serem com uma análise criteriosa. O problema é que a gente acaba constatando que quando esses jogadores têm oportunidade de jogar, eu falo de modo geral, ou quando acabam saindo, acabam jogando relativamente bem. Aqui, ó, o Inter tem vários que a gente lembra ligeirinho aqui. Pelo Brasil inteiro. Ítalo, Ícaro. Agora tem o Richard, que está indo para o Belenenses. Sim. Jogou no... Como é que era aquele time lá de Portugal? O time, Santa Clara? Não. Tem um time, um nome estranho. Já vou me lembrar. Até vou olhar aqui já. Bom, o Guilherme Pato entrou hoje no jogo da Ponte Preta, no segundo tempo. Já jogou hoje? Mas, enfim, existe uma necessidade de aproveitamento dos garotos da base em função da pandemia, em função da dificuldade financeira e agora em função das lesões... Do Tondela. Em função da lesão do próprio Guerreiro, que é um jogador que, por mais que se queira tentar substituir, a altura, com o tamanho que o Guerreiro tem, é muito difícil. Então, se criam alternativas que o Cudê vai acabar sabendo usar e até por necessidade usar esses atletas, né, que são oriundos da base. Está te satisfazendo o Cudê? Assim, eu acho que ele vem com uma forma de jogar que a gente já viu qual é, né? De ter intensidade, de fazer uma marcação alta, e isso ele vem procurando repetir. A forma, talvez, com que foi montado o elenco, em algumas situações, não dê a ele a condição de exercer aquilo que ele previa como sistema de jogo. Então, o Internacional tem algumas deficiências de grupo, que fazem com que o técnico não consiga colocar em prática aquilo que ele previa em termos de sistema de jogo. Mas, de modo geral, eu acho que é muito cedo para chegar e dizer assim, está excelente, ou críticas a ponto de querer derrubar o treinador, ou apesar do Cudê, o Internacional é líder. Não.
menos, né? Pelo amor de Deus. Não, aí também não, né? Isso aí quase ignorância. A gente tem que ter a cautela no fazer a crítica e a cautela também no elogio, porque a gente, esse último jogo... Essa aí é cruel, né? Não, essa Há tanto tempo o Internacional não é líder de um brasileiro. Não, essa aí que veio nesse fim de semana foi lamentável, tanto que coisa que eu não faço, eu marquei a pessoa e critiquei pessoalmente, só um pouquinho, né? Alto lá, vamos ter um pouco de parcimonia, né, nas coisas. Agora, a gente acredita que com o tempo ele consiga efetivar esse sistema de jogo que ele pretende, ou aí sim, vai ter que criar alternativas com o sistema de jogo na frente, jogando um pouco diferente, com mais movimentação. E a gente tem visto que com a entrada do Pato, com a entrada com o Galhardo jogando mais à frente, isso tem dado um certo resultado. O primeiro tempo do jogo, agora contra o Atlético, os 25 primeiros minutos foram excelentes, né? Depois o time retraiu e aí a gente ficou preocupado e assim, se podemos criticar algo, talvez tenha demorado em mexer. Quando foi colocar o Musto, alguns do grupo, por exemplo, comentaram, mas o Musto e tal, ele acabou acertando. Não, o Musto foi muito bem. Ele corrigiu... Eu quase votei no Musto melhor em campo. Ele corrigiu um problema, que o Lindoso não é o cara da função, e com o espaçamento do Edenilson à frente do Lindoso, o Internacional estava com um buraco. E estava flutuando fácil. Exatamente, flutuava muito fácil entre as linhas. Ele acabou corrigindo um problema. Não que eu tenha, que eu tenha no Musto um jogador de excelência. Ele me deixa ainda dúvidas se ele deve ser o jogador titular, mas é o único que exerce a função. Agora, Biola, até o contraponto veio no meu ouvido aqui do Milton Machado, que é gremista. Ele disse que o Renato exigiu o cumprimento da regra. Não. Antes do Clássico Grenal, até o próprio presidente do Caxias disse que aceitaria num jogo só, que se fosse num campo neutro. O Grêmio... depois do Grenal, falou já em 2 jogos. Por quê? Porque decidiria na Arena e porque os jogadores e o técnico querem muito ganhar o título e esse bicho. E num jogo só, a zebra pode acontecer. O Caxias queria um jogo só. O Grêmio exigiu que se cumprisse a regra. Ok, tinha uma regra inicial, mas com pandemia e com o Campeonato Brasileiro já em andamento, com Libertadores por começar, com Copa do Brasil para acontecer, com o Renato gostando de poupar do jeito que gosta, eu achei uma demasia. Mesmo que perdesse o campeonato, acho que o Grêmio teria que ter tido coragem de jogar uma partida só, que fosse em Erechim, que fosse em qualquer outra praça, ou que fosse até na Arena. O presidente do Caxias chegou a conjecturar um dia antes do Clássico Grenal, que poderia ser na Arena ou no Beira-Rio. Pelo que a gente escuta... Eu entrevistei o presidente do Caxias. Pelo que a gente escuta, eu tenho amigos de Erechim, do Ipiranga, pelo que a gente escuta, muitos clubes cederam para que o campeonato fosse adiante, inclusive. E outra coisa, se fosse um jogo só, seria como foi no Campeonato Paulista, que só se adiaria uma rodada e já na segunda já estaria tudo ok. Tanto é que o Corinthians joga agora contra o Atlético Paranaense. Né? Um jogo atrasado amanhã. E aí o Grêmio já teria matado a charada numa partida só. E o Caxias teria já descansado o elenco ou conseguido administrar melhor a situação. Ficou 28 dias o Caxias sem conseguir um amistoso, sem conseguir nada de proveitoso assim, a não ser o exercício do dia a dia. E a defesa do Caxias é deles próprios, falando aos microfones, do gerente remunerado, do presidente. Eles perderam o ritmo de jogo. Eles vão para uma loteria agora. O Grêmio não. O Grêmio vai jogar as ganhas e está na dele. O Grêmio quer ser tricampeão. O Renato está pensando no poupu do prêmio, que o presidente também gosta de taça e paga bem, inclusive pelo Campeonato Gaúcho. E os jogadores idem. É grana, é profissionalismo. Não tem essa. E o Grêmio, olha... respeitou o Caxias, acho que é legal respeitar o Caxias, mas podia ter matado num jogo só. E aí entra o que disse o Miola, se confia tanto no taco, assim, eu acho se fala em cavalo paraguai tem horas que fala... Dá para matar. Tem horas que fala num tom e tem horas que baixa o tom, mas a crítica está demasiada, mas a empatite tá longa, né? E tem horas que é o cara, né? Então, menos, né? Tem um pouco de equilíbrio, né? Mas o homem tem estátua, né?
Mas é igual a estátua, ela não fala. Tá? A estátua ela não fala. A estátua às vezes tem que ficar mais às vezes fala coisa, às vezes fala demais, né? Então, mas já vamos ouvir o Jacques. O Jacques já está aí, ó. Já está ali, ó, bonitão o Jacques aí. O Jacques Soares está com 25 anos, hein? Podia ser centroavante ainda, né, o Miola? É verdade, jogava estatura, ainda mais numa função que não existe no mercado, né, Jacques? E na época dele, ele tinha Jardel e Nildo para encarar, né? Era mais complicadinho um pouco, né? E aí nós cornetávamos o Jacques, mas também, né? Jogava uma partida a cada 2 meses, entrava numa fria aos 28 do segundo tempo, né? Não dava nem tempo de pegar o gostinho da coisa, mas depois seguiu carreira, né? Na Espanha, na Coreia, eu sempre erro os países, né? Um eu vou errar sempre, mas ainda acabou ficando com o burro na sombra, viu, meu? Ainda acabou se arrumando com as peles. É um cara inteligente, a gente vê só na forma dele. Outro centroavante da época que acabou fazendo carreira no exterior, na Espanha e na Holanda, se eu não estou equivocado, mora aqui, Magno Alves? Não, o Magno Alves é o velho. É o lá aqui do é o Magno mesmo, né? Que é um cara assim, ó, sensacional também, né? Então o Grêmio tinha muitos atacantes na época. Sim. E aí, senhor Jacques, já é jogo jogado amanhã ou o Caxias tem, 8%? Fala, Rec, tudo bom? Tudo tranquilo. Boa noite. Boa noite, André, também. Prazer participar com vocês. André, nem sempre o Rec acerta, tá? O burro não tá na sombra, não. Ele não come milho importado, mas ele tá na sombra. Ainda tá... Ô, Rec, tu falou do Caxias, é isso? Isso, 8%. Você jogou no Caxias também, né? Não joguei no Caxias, não. Qual foi o time do interior que você jogou? Joguei no na 15 Ubra, Campo Bom. No 15 Campo Bom e na Ubra. Então tá. Isso. 2005 no 15. Isso. Eu acho que não sei se é para tanto, viu, Reg? Não sei se é para tanto, mas não dá para menosprezar também sempre em relação ao adversário, né? Não, até acho que o Grêmio está respeitando. Nós estamos debatendo aqui exatamente isso. O Grêmio está na dele de pedir 2 jogos e tal. É um pouco de contradição. Reclama do acúmulo de jogos. O Grêmio sabe o seu tamanho. Hoje o Renato deu uma entrevista, chamou o Caxias de pequeno, é o grande contra o pequeno. E aí, ainda assim, quis uma reserva técnica de poder jogar a segunda em casa, porque adquiriu essa vantagem em relação ao Caxias ao longo da competição, né? Sim. Vamos para 2 questões, né, importantes nessa. Você sabe muito bem, para o Grêmio, né, existe essa condição de estar num acúmulo de jogos, talvez, em relação ao Campeonato Brasileiro, agora ter que mudar a chave para o Campeonato Gaúcho. Mas para o Caxias está se preparando há algumas semanas já, e vamos dizer assim, o jogo do ano, né? São os jogos do ano, vamos dizer assim, já que conquistou o objetivo do primeiro turno e tem essa condição de disputar a grande final. Então, a gente não pode desconsiderar isso, porque o grupo de trabalho que está do outro lado, está lá em Caxias, ele está pensando dessa forma, ele está pensando na forma de fazer história no clube. O Caxias já tem um título de campeão gaúcho, eu lembro, quanto o próprio Grêmio, de Ronaldinho Gaúcho, né? Gilmar, meu amigo pessoal também, acabou naquela época defendendo um pênalti, inclusive do Ronaldinho, mas o jogador que está lá, ele está todos os dias indo para o treino, indo para casa com seus familiares, pensando em fazer história e deixar o nome gravado no clube. Então, eu acredito que o Caxias tem mais percentual de chance, sim, porque joga a primeira e vem se preparando, né? Vem se preparando com isso, esse grande objetivo. Imagino que a motivação do grupo de jogadores, comissão técnica, diretoria e próprio torcedor do Caxias é muito alto neste momento, né? Por um lado, temos uma equipe muito grande, uma equipe gigante que é o Grêmio, que alterna competições e, entre aspas, né, conforme tu falou aí, se sente na obrigação. E, por outro lado, tem um grupo de guerreiros lá que quer fazer história não só no clube, mas também no próprio Rio Grande do Sul.
O Caxias reclama desse fato de ter ficado muito tempo sem poder fazer uma partida amistosa, sequer, e de ter perdido o ritmo de jogo. Tanto é que gostaria de matar, mesmo que fossem 2 jogos, loguinho, né? Não estender tanto como se estendeu. De qualquer forma, tá? O Grêmio tem a vantagem obtida dentro de campo, né? O Grêmio conquistou essa vantagem, usufrui disso, que valoriza cada título. O Grêmio deu volta olímpica ganhando uma copinha do time misto do Avenida. Então, o Grêmio, até vou te dizer, eu estava brincando com o Renato ontem, que o Renato podia já contabilizar o 8º título. O Grêmio tem 6 com ele, né? Esse aqui pode ser o 7º. Recopa Gaúcha, Recopa Sul-Americana, a Libertadores da América, Copa do Brasil e 2 títulos gaúchos. Será o 7º agora. E já podia contabilizar um 8º se tivesse a Copinha o ano que vem, a Recopa. Mas como não vai ter Copinha esse ano, acho que não vai ter Recopa o ano que vem. Senão já podia contabilizar 8 títulos, um por antecipação até. Imagina, se assim ele já... A estátua já fala. Diga, Jacques. É uma história vitoriosa, sem dúvida nenhuma, né? E isso acaba, querendo ou não, que os jogadores, no momento, até iniciar a partida, isso é levado em consideração pelos jogadores, sim, porque não só os jogadores do Grêmio que estão ali sendo comandados por um treinador tão vitorioso, mas os próprios jogadores do adversário sabem que do outro lado tem uma equipe de um treinador e uma comissão técnica que vem conquistando. Então, até o juiz dar o início da partida, isso é levado em consideração, sim. Mas no momento que a bola rola, vai muito aquilo do atleta também, dele tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, tem os pais, e ele quer voltar para casa vitorioso, né? Então, como diria o dos amigo, 2 lados, isso acontece. Como diria o amigo Guerrinha, só para contrariar o Jacques aí, para dar debate, vai perder motivado. Não, eu queria... Vai perder motivado. Vai. Eu também queria só fazer um comentário. Mas olha aqui, o Grêmio tem 2 desfalques importantes. Agora, para ir ao encontro do que está dizendo o Jacques. 2 jogadores muito importantes. E um outro, terceiro, muito importante, baleado. O Maico não está bem. O Diego Souza é o fazedor de gols. O Grêmio tem feito poucos gols. Tá? E o Kahneman, que é o xerifão da zaga. Vai jogar na última o Kahneman, né? Vai jogar também o Orejuela, que vinha bem, mas eu até acho que o Vitor Ferraz é o titular. E o Grêmio não terá o Diego Souza, terá o Isaac, que vem bem, mas nem é do ofício. O Isaac é um pouquinho mais atrasado. É para chegar junto ao centroavante. E assim que ele foi bem no Grenal, né? Entrou fazendo furor contra o Internacional, né? Diga, Miola. Não, só voltando, mas já encerrando, a parte da brincadeira Jorge Jesus também soube aceitar bem a corneta do Renato no jogo do Grêmio contra o Flamengo, né? Mas, tu acha que o Lacerda pode ser o Jesus? Agora pode ser que as coisas se equilibrem um pouco mais no Brasil, porque Jesus e Deus foram para Portugal, então... Mas vamos falar de Mas vou futebol, te dizer, assim, aquele 5-0, aí prova que o Grêmio está realmente, nos últimos anos, maduro. A autoconfiança do Grêmio, até em função de estar ganhando do Internacional, isso ajuda bastante. Aqui a aldeia é assim. Mascara um pouco, né? Mascara um pouco também, mas o Grêmio, naquele 5-0 que tomou do Flamengo, eu me lembro de ter dito exatamente isso que eu vou dizer agora, comentando o jogo, depois do jogo. O Grêmio tem uma chance de se recuperar logo. Ganha do Botafogo aqui, porque o Grêmio é melhor que o Botafogo, e ganha o Clássico Grenal. E o Grêmio não fez só isso, o Grêmio ganhou 6. O Grêmio ganhou 6 e foi para a Libertadores. Então, o momento do Grêmio é de cair, levantar e subir e conquistar, né? E eu acho que isso ajuda muito, né? Que é o da época do Jacques também. Já tá o Grêmio perdia algumas partidas, perdia algumas decisões, como aquela que vocês perderam para o Corinthians em pleno Olímpico, mas o Grêmio se recuperava e no outro ano ganhava o título brasileiro sem centroavante, com Zé Auxílio e Paulo Nunes. Aí vinha o Evaristo em 97, continuava ganhando. Quer dizer, então
é uma época Não, interessante. está estruturado, né? É um time que sai um jogador, entra outro, pode modificar um pouquinho, mas ali a pouco ajusta de novo. É claro. Está estruturado. O Internacional está em fase de estruturamento. Né? E vai se estruturar? Eu acho que sim, tá? Acho que sim, acho que tem que dar tempo ao tempo. Né? Acho que o grupo ainda está aquém daquilo que o treinador precisa para fazer justamente esse tipo de trabalho que ele pretenderia. Mas eu acho que tem que se dar tempo ao tempo. Né? Tu não pode, com convicção, esperar um técnico durante X meses e dali a pouco querer, e o Jacques sabe muito bem desse tipo de situação, um trabalho leva tempo para se configurar, para que os jogadores entendam a metodologia, a forma de se movimentar no campo, onde um encontra o outro, né? Isso leva um tempo. A gente sim tem expectativa, o Kudê veio bem referenciado, né? É claro que o Internacional vem de anos com problemas estruturais, financeiros, administrativos, isso por más contratações, por contratações de valores astronômicos, que geraram uma dificuldade de talvez planificar no momento do último ano de gestão do Medeiros, estruturar um time com as peças de acordo com o que o treinador gostaria. Mesmo com as contratações que foram feitas, algumas que a gente já vê que deram certo, o caso do Galhardo, a gente já vê que houve uma forma diferente de pensar em detrimento dos últimos 3 anos. Então eu acho que existe um caminho a ser percorrido e as coisas não acontecem no futebol do dia para a noite. Agora o Jacques e você também, Miola, podem analisar junto comigo aqui. Eu não sei se esse gringo terá saco, porque... sabe como é que é? Ele já se estourou numa entrevista, que nós somos chatos, nós jornalistas, né? Mas os argentinos também são, os italianos também são, né? Enfim, tem vários lugares do mundo que a cobrança é feroz. Se ele tiver saco, eu acho que ele vai dar certo no Internacional. Mesmo com outra diretoria, porque o presidente sai no final do ano, mesmo que com outro tipo de conversa e tal, eu acho que vai dar certo. Eu acho até que tem alguns momentos que tem que perder esse politicamente correto e responder. Eu gostei da reação dele. Eu acho que tem que responder. Até porque algumas funções que deveriam ser feitas por quem está acima não são feitas. E aí ele tem que... Se é o dele que está na reta em relação ao seu emprego ou à crítica externa, e quem deveria tomar a frente e dar retaguarda ao técnico não o faz, ele que faça. Está certo ele. Antigamente, né? Bom, nem vou cutucar, vamos pular essa parte aí. Jacques, o que você acha? O gringo aguenta o ferro? Vai dar uma boa resposta ainda? Como é que você caracteriza o trabalho do Kudê até aqui? Que eu acho que ele tem demonstrado bastante competência, né? Naquilo que ele vem fazendo. Ele foi muito cobrado nos clássicos, mas os números dele são bem positivos até agora. São excelentes, né? São muito positivos, tem mostrado competência nesse sentido. Conforme o Miola falou, ele não é da noite para o dia e ele tem apresentado um padrão de jogo para o Internacional bem interessante e vem obtendo bons resultados, tanto é que hoje vem liderando o Campeonato Brasileiro, né? A questão de ter paciência, de continuar, eu te digo assim, que ele está num gigante do futebol brasileiro, está num clube, está numa cidade maravilhosa, pelo que sei, está sendo cumprido tudo que foi combinado com ele. Eu acho que se ele não tiver paciência para trabalhar no Inter, não tem paciência para trabalhar em lugar nenhum, né? Agora, porque está num grande clube do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e mundial, por que não, né? Então, ele é normal que tenha esses perrengues, como se diz, né? Por vezes, que nem o Miola falou, ter que se expor a determinadas respostas que outra pessoa poderia expor, e não vem ao caso também, para eu julgar, mas eu acho que o trabalho dele é muito bom. Eu só gostaria que ele, assim como o Sampaoli no Atlético Mineiro, pudessem tentar falar português, já que eles estão num país que falam português, e aí o treinador do Flamengo já fala um português melhor que o deles, e por exemplo, o Orejuela, lateral direito, que a nacionalidade dele é... Venezuelano também, já tenta se expressar de certa forma em português, até não só por consideração ao país que hoje recebeu eles de braços abertos, né? Eu gostaria que eles
assim como eu fui para a Espanha, joguei na Espanha, fiz aula de espanhol e procurei me interagir com não só os repórteres, mas torcedores, os funcionários do clube. Colombiano. Eu falei e fiquei pensando, né? Colombiano. Então, eu acho que eles poderiam ter um pouquinho mais de esforço, né? Para a gente não precisar... Eu ainda entendo espanhol, mas tem gente que precisa do tradutor quando dá entrevista. E até por questão do país que receberam bem eles poderiam ter um esforço maior nesse sentido, né? Não só profissional, mas também um esforço pessoal para terem, vamos dizer assim, não só respeito, mas uma melhor aceitação do público brasileiro, né? E para materializar o que você está falando, das dificuldades advindas de não se entender o que fala, nós tivemos aqui em 1987, eu já era setorista, 2 caras com um destaque extraordinário no Uruguai. Um técnico da seleção uruguaia e outro o melhor preparador físico do Uruguai. E alguns que têm relação com o Grêmio até hoje dizem que ele foi um dos melhores que passou pelo Grêmio. Mas ninguém entendia nada do que ele falava. E o preparador físico, então, eu não entendi uma guampa. O Esteban Gesto e o Murrica. Sim. Né? Então, daquelas coletivas era um circo, né? Dependendo do espanhol, falando muito rápido é mais complexo. Não, e dependendo da estratégia, o cara já fala para a gente não entender mesmo. Agora eu vou enrolar esse filho da mãe. É uma situação, que eu fico... Como diria o Jacques, como diria o Cudê, eu acho que sempre quando a gente vai a algum determinado país, a gente tem que procurar, pelo menos, se esforçar, né? Para que a gente seja melhor interpretado, vamos dizer assim, melhor aceito, talvez. Não, nem tanto melhor aceito, mas poder se comunicar melhor, né? Eu fui para o Japão, estudei japonês. Japão, eu sempre confundo, você não jogou na Coreia, né? Jogou no Japão. Eu fui para o Japão, estudei japonês, procurava falar com os meus colegas de clube, pelo menos aquelas palavras de dentro de campo, ali do treinamento. Eu aprendi, já não lembro, né? Estou com 44, já faz muito tempo. Tu já ficou com medo que eu te perguntasse, né? Nihongo Akaranai. Nihongo Akaranai. Eu não sei japonês, mas... Mas, assim... Francês é je ne sais pas, francês, não sei. Je ne sais pas, exatamente, isso aí. Então, questão do ser humano, até para viver melhor na cidade que está vivendo, né? E outra, o Sampaoli, que já andou bastante pelo mundo e tal, né? Mas lá no Atlético ele está mais enrolado que o gringo aqui. Outro dia eu vi que estava com o microfone aberto na beira do campo. E eu disse, mas esses boleiros não estão entendendo, porque se eu não estou entendendo, eles não entendem também. Ele liga na tomada, né? Então a rotação dele é muito mais rápida, né? O Sampaoli já está um ano aqui, né? Completamente imperativo. Mas eu acho assim, acho saudável esse intercâmbio que está acontecendo nos últimos anos no Brasil. Acho tanto para os técnicos nacionais como para quem vem... Acho que nós estamos precisando disso. Nós precisávamos oxigenar isso. Acho que o futebol brasileiro vem evoluindo, não só por isso, mas nós nos demos conta o quanto para trás estávamos ficando, né? E o receio de implementação de novas metodologias, Jacques, tu que és treinador, esse receio de implementação muito em função dos corpos diretivos não aceitarem a implementação desse tipo de trabalho. Não que os nossos sejam inferiores, porque o Luxemburgo não gosta muito dessa comparação, o Abelão não gosta muito dessa comparação, tem outro cara que fala assim, o Roth não gosta desse tipo de comparação, não, porque tudo que eles fazem nós já fazíamos há 30 anos, há 40 anos, mas alguma coisinha diferente eles têm, parece que eles têm um pouco mais de coragem, por exemplo. O intercâmbio sempre é válido, assim como nós saímos para jogar fora e os jogadores, os atletas aprendem, né? Acabam hoje terminando a sua lapidação tática fora. Eu acho importante, acho válido esse intercâmbio, porque mexe um pouco também com a forma e com a liberdade dos nossos treinadores poderem armarem seus esquemas sem a cobrança por parte dos dirigentes
de que o cara lá virou professor Pardal. Não é assim, né? Então, vamos deixar com que aquilo que o pessoal está estudando seja aplicado no gramado, né? É que eu acho que essa geração nova, essa transição dessa geração nova, mesclado com esse pessoal que tem vindo do exterior, vai ajudar o futebol brasileiro como um todo, né? Até porque geração nova, o Jacques é um bom técnico aí, já fez sucesso aqui no Rio Grande do Sul, muito sucesso. O São José nunca levantou tanto caneco como levantou com o Jacques. Teve chance fora daqui e tal. Mas quem vingou mesmo dessa nova geração não foram muitos. O que tem maior respaldo ainda, e não tem tantos resultados, é o Roger Machado. Sim. O Jair Ventura ficou 2 anos agora sem trabalhar. O Largue também está voltando agora, depois de ficar um largo período, com perdão da redundância. O Barbieri também, né, tem ficado muito pouco nos clubes. O Doriva, que não quis ir para o Grêmio, estava no Vasco e tal, se cantava em prosa e verso. O Cristóvão Borges, olha, eu estou citando assim, um atrás do outro. Sim. Tem São uma geração toda nova que se criou uma expectativa. Porque eram jovens e com uma mente aberta. E até tem embasamento, né? Tem conhecimento, vários deles têm conhecimento, têm inteligência para organizar um time, só que a cultura, né, diretiva acha que as coisas têm que acontecer do dia para noite. Eu vi o Jacques envolver Grêmio Internacional em mais de um jogo. Né? E envolver, que eu digo, com tramas bem trabalhadas, com jogadas bem orquestradas, bem ensaiadas, né? Não por ter melhores jogadores. Isso é impossível, né? Mas por trabalhar bem. Aí está aí o próprio Lacerda aí. Não ganhou 2 vezes no Grêmio já. Ganhou 2 vezes no Grêmio. Rec, eu acho que vocês estão tocando num ponto bem importante e tem muito a ver com a cultura. Vou dar um exemplo. Todo treinador que vem, né, que vem de fora, no meu entendimento, ele é muito bem-vindo, sendo para agregar, sendo um bom treinador para agregar. Que é o caso do Cudê, o caso do Sampaoli, o caso do Jorge Jesus, entre tantos outros. Uns acabam dando certo, outros acabam não dando certo, né? Nós temos uma gama maior de treinadores portugueses que não deram certo do que deram certo. O único treinador que deu certo no futebol brasileiro até agora, assim, com títulos, foi o Jorge Jesus. Gesualdo não teve tempo. Paulo Bento teve no Cruzeiro, não teve tempo, ou não sei. E teve um outro treinador português que trabalhou no América Mineiro também. No Avaí também. No Avaí, exatamente. Tiveram 4 treinadores portugueses, mais o Jorge Jesus, 5. Mas o que acontece? Esses treinadores, eles têm sua competência, assim como os nossos treinadores também têm. Só que no futebol brasileiro, voltando um pouquinho no nosso programa aqui, você falou, será que o Cudê vai ter paciência de nos aguentar e tal? E tem o Milton Mendes também, né? Milton Mendes, exatamente. Assumiu a Sub-23 do Marítimo de Portugal. Isso. Então, até o ano passado, vamos dizer assim, esse ano ainda continua, mas até o ano passado, se nós assistimos a Série B, é o campeonato do medo. Por que eu digo campeonato do medo? Quem é que subiu ano passado? Subiu o Fortaleza do Rogério Ceni. E aí, se tu pegar todos os jogos do Fortaleza no ano passado, na Série B, foi um dos poucos treinadores, assim, umas poucas equipes que teve, vamos dizer assim, um jogo ofensivo, uma preocupação no jogo ofensivo, uma preocupação em vencer jogos. Não jogar bola. Sim, jogar. Não simplesmente se garantir para a próxima rodada. O que acontece no futebol brasileiro pela cultura que nós estamos falando? Joga terça, daqui a pouco, terça tu joga em casa, sábado tu joga não sei aonde no Nordeste, volta na outra sexta-feira joga não sei aonde, e assim vai, viagens e tal, e aí consequentemente não tem tempo para treinar. O treinador acaba colocando uma equipe mais, vamos dizer assim, mais segura, pensando, olha, vou buscar um ponto fora, porque um ponto fora o meu adversário não faz 3 pontos sobre a gente, e para depois tentar buscar 3 pontos em casa, e assim vai. Por que eu brinquei com o campeonato do medo? É o campeonato de se garantir para a próxima rodada, do treinador brasileiro, né, vamos dizer assim, daqui no Brasil, de a gente se garantir para a próxima rodada, próxima semana, senão na próxima semana eu posso ser demitido. O que aconteceu com os treinadores estrangeiros? Entre aspas, existe um pouco mais de paciência com eles. Nós trouxemos esses caras de fora, ganhando bem, e não é assim para mandar o cara embora. Vamos ter paciência porque ele tem metodologia, ele tem isso, ele tem aquilo. Nós também temos. Só que nós conhecemos a aldeia, nós conhecemos o nosso terreno, a nossa cultura. Então, por vezes, a gente acaba optando
pela segurança do que propriamente pela metodologia, pelos conceitos de jogo, pelo aquilo que a gente gostaria realmente de ver na nossa equipe. O Maurício Freitas estava me dizendo exatamente isso, que se tem mais paciência em relação aos técnicos do exterior. Mais ou menos. Depende do acordo financeiro que se faz. O Inter fez 2 anos de contrato com o Cudê, vai ter que ter paciência. Porque senão quem pode perder a paciência é ele, pedir demissão e pagar o Inter. O Gesualdo, o Santos conseguiu desaposentar o Gesualdo com 74 anos, de saco cheio, veio aqui para tomar o dinheiro do Santos. Aí foi um erro de avaliação do Santos. O Paulo Bento era tido e havido como o melhor técnico português, quando veio para o Cruzeiro, e português é a nossa língua, né? Sim. Então nem essa dificuldade ele teve. E não conseguia fazer nada no Cruzeiro. O Cruzeiro ia ser rebaixado. Tiveram que contratar o Mano Menezes para não cair. Acho que foi o Mano Menezes. Sim. Ou foi o Marcelo? Não, foi o Mano Menezes na época. Então, a paciência, ela é meio relativa. O Sampaoli, porque sabe que nós não temos paciência, a multa rescisória dele é um negócio extraordinário. Nem o Barcelona colocaria uma multa dessa. Se eu não me engano, é 70 milhões. Não pode. Como é que vai botar esse cara para a rua? Ele pode xingar o bispo da catedral, o prefeito de Belo Horizonte, o governador do estado de Minas Gerais, que ninguém vai tirar ele do cargo. Então, a paciência advém do bom contrato. Do Avaí aqui, dançou ligeirinho. Paulo Bento, sim, lá no Cruzeiro, o Cruzeiro teve que pagar bastante, mas está quebrado agora, né? Com esses acertos malucos. Né? O Milton Mendes virou mais brasileiro do que... Ele é brasileiro e se formou na escola portuguesa, né? Ele tem... Sim. Ele até treinou... Ele tem alguma relação com o Inter. Ele treinou o Vasco, né? O Milton Mendes é um cara muito inteligente, né? Nessa área, esses novos treinadores, por isso que o problema dele é temperamento dentro do vestiário. Mas é um dos nomes que, quando a gestão Medeiros ele podia assumiu... comprar uns ternos novos lá na Via Condote. Eu falo com o Carlinhos... Isso aí, gosto é uma coisa complicada. Ele é o Luxemburgo de 1,99 na maneira de vestir. E até o Luxemburgo, aqueles terninhos apertadinhos também. Hoje é tão simples, né? De arrumar alguém para... Personal style. O Jacques tem um personal style, sabia? É. Tá certo. Mas o Milton Mendes é um nome dos caras que estudou muito lá fora e que pode treinar times do exterior. Tem a carteira, né, Jacques? Eu não sei qual é o... Tem a carteira da UEFA, né? Da UEFA, e aqui no Brasil ele não deu sorte de pegar planejamentos adequados, pegou o Vasco numa situação muito complexa, não conseguiu trabalhar. Mas foi um dos nomes que foi cotados, por exemplo. Era Zago e Milton Mendes, quando o Marcelo Medeiros assumiu o Internacional, eram os 2 nomes que estavam na lista para assumir o clube. Essa é a hora de dar uma renovada, uma atacada. E ele estava louco para treinar o Internacional. Ali era o momento de talvez ter iniciado um trabalho. Aí o Internacional acabou optando pelo Zago, por questões de empresário e tal. Jacques, virtudes e defeitos desse Caxias, que perdeu 5 atacantes, que, claro, só jogam 2, né? Mas perdeu as opções, perdeu o Da Silva, perdeu o Gilmar, perdeu o Tontini, perdeu 4 atacantes. O Jacques é volante, né? E perdeu mais um, que vou até olhar minha colinha aqui. Tontini, Da Silva, o Tilica. Tilica, Gilmar, Tontini e o Da Silva. E o meio-campista é o Zé Carlos. Mas perdeu uma boa parte do time, né? O Tilica e o Gilmar. São 5. E o Tilica nem era completamente titular, né? Ele jogava uma, ficava outra fora, dependendo do adversário. Olha, Rec, nós vimos o Caxias ao longo do Campeonato Gaúcho aí. No início eu não acompanhei bem, mas depois eu pude acompanhar. É um clube, é uma equipe muito organizada pelo Lacerda, que fez um grande trabalho em toda a competição. Mas no meu ponto de vista, o grande forte do Caxias é a sua marcação, né? A sua unidade defensiva, a maneira que eles marcam por encaixe, como se diz, por acompanhamento, por perseguição individual, com algumas trocas de marcação, mas, sobretudo, muito próximo do adversário, de bastante pressão ao homem da bola. Então, é uma equipe que muito aguerrida, muito forte nesse sistema,
onde consegue, assim que rouba a bola, consegue contra-atacar com muita velocidade. E causou dificuldade para todas as equipes na competição. Não, se eu não me engano, não teve nenhum resultado assim de vitória elástico, assim, com um grande número de gols, mas sempre foi muito mortal, assim, sempre foi muito decisivo nas vezes que atacou. E, por outro lado, uma equipe que toma poucos gols também, não só de bola andando, mas também de bola parada. É difícil fazer gol neles. O Grêmio já teve essa dificuldade, se eu não me engano, perdeu na Arena e empatou em Caxias, né? Se eu não me engano, ou perdeu em Caxias também. Perdeu as duas. É. O Inter empatou em Caxias. Isso, então vai causar dificuldade. Pode ter certeza que não vai ser fácil o Grêmio vencer o Caxias. Muito forte na marcação e muito forte no contra-ataque. Perdeu esses jogadores, mas houve contratações que eu não me recordo agora quem são. Contratou o Claudinho, um outro jogador aí que até, em princípio, ficam no banco de reservas. O Grêmio também vai ter o Everton e o Robinho, provavelmente no banco, apesar que só ficam 6 no banco, né? Então, o Thiago Neves, pelo jeito, vai ficar, porque ele tem um número de jogos que ele tem que cumprir, né? Bom, sei lá, vamos pular essa parte aí. Bruxo. É meio bruxo, vizinho. Mas eu espero, e até, falando sério, hoje até fiz a defesa do Renato, que o Renato não se deixe envolver por esse quesito aí, né? De ser amigo, de um dia ter sido campeão no Fluminense, de gratidão por ser vizinho. Porque agora, para meio, o Grêmio tem umas 15 opções, né? Tem Elias, tem o Jean-Pierre, tem o Robinho, tem o Rildo, tem... Claro que alguns jogam um pouco mais na beirada, outros mais adiantado. O próprio Isaac é mais meia do que atacante. Mas, em relação ao Caxias, eu vejo um jogador no Caxias cerebral, que é o Diogo Oliveira. E sempre gostei desse cara, no Juventude, no Brasil de Pelotas. Perdeu o Gava, né? O Rafael, né? Rafael Gava. Isso. Esse era... Fez 2 gols no fim de semana, né? 2 Tá no Cuiabá, Série B. Isso aí não tem como segurar, né, Jacques? Não tem. O Tilica foi para a Grécia. Sim. O próprio... Jean Carlos voltou para o Goiás por causa da Covid. O meia que tu falou... Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira, o próprio Diogo Oliveira, ano passado estava na Série B com o Brasil, né? O Diogo Oliveira joga a Série B ainda, se ele quiser. Apesar da idade, é um grande meia ainda, que joga em várias equipes do Brasil hoje. É um jogador que é daqueles que pifa ainda. Sim. É raro. Uma vez eu sugeri para a Grêmio Internacional, porque eu tenho uma tese, né? Muitas, mas essa aqui é uma delas, né? Do 20º ao 30º, cabe Gilmar, cabe Diogo Oliveira, cabe o Gava, cabe vários outros. Esse lateral direito do Caxias, que é muito bom, Ivan, né? O Ivan bate na bola, que é um louco. Quem é que faz gol de falta em Grêmio Internacional? Internacional campeão do mundo, o Perdigão estava no grupo. Perdigão, quem dizia Edgley. que o Perdigão jogava mal? O Perdigão hoje, se estivesse jogando, era capaz de ser titular no primeiro homem meio campo. Perdigão, Edgley, o Wellington Monteiro, que veio do Caxias. Sim. E o Perdigão, o Muricy não podia me ver na frente mais nas coletivas, que eu tinha um papelzinho no bolso daquela chatice, né? E ele quando eu começava a pergunta, ele já sei o que tu vai perguntar. Ele deixava o Perdigão na reserva, mas o Perdigão entrava e pifava os companheiros, né? Ou quando jogava, o Internacional ganhava. A pergunta era sempre a mesma. Com Perdigão, Internacional, 78% de aproveitamento. Sem Perdigão, 60%. Tu tinha as estatísticas? Muricy me enlouqueceu. Um dia ele disse assim para mim, antes de começar a coletiva, todos os companheiros, hoje tu não vai falar no Perdigão. Sensacional. Vai escrever um livro, né? O REC vai escrever um livro. Mas era verdade? Sim. É que eu estou citando exatamente isso que tu está dizendo. Tem jogadores assim que... Personalidade. Personalidade, tem ascendência ao grupo, são jogadores que levantam o grupo, né, Jacques? Exatamente. O REC, falando do 20º ao 30º, né? Você citou aí o Perdigão e o Edgley no Internacional, né? Passou pelo Inter também nesse período o Edmilson, volante. Edmilson, eu ia citar e... Isso. E no Grêmio, o Patrício,
Edmilson depois jogou no Grêmio também. Depois jogou no Grêmio, exatamente. E no Grêmio o Patrício. O que aconteceu? Essa equipe é a equipe de 95 que nós montamos no 15 de Campo Bom. No 15 de novembro de Campo Bom. Era Patrício numa lateral, Emerson Ávila na outra, Marcão e Edgley na zaga, o Edmilson, Perdigão e Luizinho Vieira, que hoje é o treinador do Volta Redonda. Que cano, hein? Eu e o Dauri na frente. Belo time. Não, é um time chato. Esse Luizinho chutava de média distância. Naquele jogo que o Simon terminou o jogo com menos minutos. O Luizinho Oliveira, o André se lesionou e entrou o goleiro que jogou até recentemente no Fortaleza, o terceiro do Inter, porque o Renan também estava lesionado. Pô, já vou me lembrar. O que foi testado naquele jogo... Pá. Exatamente. Então, pega aquele time, metade daquele time do 15, foi para Grêmio, Inter, outras equipes que fizeram sucesso, né? Então, e acabaram sendo campeões em outras equipes, né? Então, como a gente falou, do 20º ao 30º, muitas vezes esse jogador cabe, porque esse jogador ele vai dar a vida pelo clube e muitas vezes a simplicidade dele e a dedicação dele pesa muito valias, isso daí a favor, né? Esse ambiente, o Perdigão era um cara fantástico de vestiário. O Perdigão era um cara fantástico, assim, um cara que é querido até hoje por muita gente, por todos, porque é aquele cara que Marcelo Boeck, né? É o nome do goleiro. Desculpe aí, Marcelo Boeck, exatamente. Tá no Fortaleza, né? Ainda tá. Exatamente. O André se machucou uma jogada comigo ainda. Infelizmente, acabei pisando no braço do André, ele quebrou o braço naquele jogo, né? Agora, não era para vocês serem campeões, né? Porque o Souza, todo mundo queria matar ele. A torcida do Internacional tinha mais raiva dele do que tem do Potker. Aí ele faz um gol se agachando para cabeçar, que não tinha como a bola pegar a força que pegou e conseguiu cobrir o goleiro do 15. Souzinha? O Souza meteu 2 gols. Trata do Krieger. E a festa que o Internacional fez lá em Campo Bom, ela se tornou maior pela dificuldade que vocês impuseram ao Internacional. Chegou uma hora que o Inter era zebra dentro de campo. Era impossível não ficar com 15, aquele título. E eu digo, exatamente. Nosso time era muito bom e estava muito, muito confiante. No Beira-Rio foi 2-0 para o Inter. Mas nós mobilizamos durante aquela semana a representação, na terça-feira, e conversamos entre a gente o que precisava ser melhorado, o que precisava dar continuidade, e realmente fizemos um grande jogo. E vocês diziam, vamos ganhar deles? Sim, entre nós a gente sabia que tinha condição, porque o nosso campo também era muito bom, o gramado era muito bom, assim como o Beira-Rio, né? Era muito bom o campo, só que eram umas dimensões um pouquinho menor, e a gente sabia jogar naquele campo, ele muito bom, nosso time era muito técnico. Aquele gramado era tão bom que dava com um azeitinho, um sal e um vinagre, dava para fazer uma salada. E a gente tinha essa confiança. Tanto é que nós vencemos no tempo normal por 2-0, né? Retribuímos o placar do Beira-Rio. O primeiro gol foi do Fernando Baiano. O primeiro gol foi do paraguaio, do uruguaio. Fugiu o nome dele agora. Não é o Renteria. Não. O meia. Nós jogávamos no 4-4-2 ali. E o segundo gol foi meu, né? Aí foi para prorrogação. Não. O primeiro gol de vocês? O primeiro gol nosso foi daquele Júlio Rodrigues. Júlio Rodrigues. Isso, jogou no Grêmio. Pau, esse time era muito bom. Exatamente. É que eu achei que você estava falando do gol do Inter. Não. O nosso primeiro. Foi o Júlio Rodrigues, uruguaio. O segundo gol fui eu que fiz. Aí foi para a prorrogação. O Souza fez 1-0. O Luizinho Vieira empatou 1-1. E depois o Souza fez 2-1. E lembrando que aquele regulamento, se fosse em tempos atuais, né, com a melhor campanha, nós tínhamos a melhor campanha do Gauchão contra qualquer equipe. E nós fomos para a final contra o Inter com 7 pontos no geral na frente do Inter. 7 pontos na frente do Inter. Para te ver como a nossa equipe era uma boa equipe. Você estava naquele jogo contra o Santo André ou já? Não, aquele foi um ano anterior. Aquele foi pandurismo do Tovar e da direção do 15. Não quiseram dar uma grana para os caras.
Aquilo ali, olha, eu enlouqueci naquela época. Briguei com o Mano Menezes até no ar e coisa. Tá louco. Tinha que ganhar aquele título. Foi no detalhe, né? Rec, lembrando que essa final de 95, o regulamento era um grupo grande, 2 grupos grandes, depois classificavam 2 grupos de 4, onde só saía um de cada grupo para a final direto. Então nós estávamos no grupo 15 de Campo Bom, Grêmio, se eu não me engano, Caxias e Brasil, ou Juventude Brasil, não lembro. E nós classificamos em primeiro, deixamos o Grêmio, deixamos o Brasil e deixamos mais um, que eu não me lembro quem era agora. E fomos para a final com o Inter. O 15, se não me engano, foi em 2002, eliminou o Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Grêmio tinha um zagueiro muito ruim, que chamava-se Pablo, né? E o 15... Aliás, o Grêmio naquele ano perdeu a classificação para o 15 e depois perdeu para um outro time. Esse foi o Atlético Goianiense, né? Não me lembro se era o Rotti ou o Tite, mas eu me lembro que o Grêmio tinha um zagueiro, ou foi na fase de classificação que perdeu com o Tite. O Pablo era o zagueiro, mas entregou o jogo naquele dia. Mas, Jacques, dá um palpite pro jogo amanhã, vamos ver isso. Tu tá bem de palpite, porque depois a gente guarda isso aí pro resto da vida. Sabe como é que é? Nós somos tudo traíra aqui. Ainda mais que é online aqui, né? Fica no Facebook, fica no YouTube. Eu acho que amanhã 1-1. 1-1. Sim, se for dar um placar assim como... Não deixa de ser uma pipocada legal. Não, na verdade, a gente sabe... Não, pode ser o que tu acha também, eu estou te desrespeitando até, mas... Não. E eu vou te dizer, eu vou na mesma linha. Eu acho que dá empate. E pode ser que eu vá plagiar o Jacques. E os caras do Grêmio vão enlouquecer comigo. Mas eu acho que o Caxias tem condições de empatar em casa. Agora aqui não sei. Aí eu acho que o Grêmio toca 3 ou 4. Eu não acho para tanto não, Rec, viu? Eu acho que vão ser 2 jogos duros. Eu não descarto a vitória de algumas das 2 equipes, mas eu acho que pode dar um empate amanhã, até porque o Grêmio não venceu o Caxias ainda, né? O Grêmio, a gente sabe que a obrigação, entre aspas, né, pelo investimento que tem do Grêmio, mas neste ano 2020, nesta competição, o Caxias venceu as 2. Então, eu acho que não é para tanto. Assim, eu acho que, independente do resultado do primeiro jogo, o segundo jogo também vai ser muito difícil. Não é para 3-4, não. É a minha opinião. Acho que vão ser 2 placares apertados. Qual seria a estratégia de Rafael Jacques para conter o ímpeto inicial do Grêmio ou para tomar a iniciativa aproveitando o fator local, o conhecimento do estádio e levando em consideração os enfrentamentos anteriores onde o Caxias, especialmente no segundo jogo, na decisão do primeiro turno, o Caxias envolveu o Grêmio. O Caxias deu uma saranda no Grêmio no primeiro turno. Eu não vou falar pelo Caxias, porque o Caxias tem o seu treinador, né? No qual eu respeito, mas eu vou falar assim vamos dizer assim, entre aspas, das vezes que eu enfrentei o Grêmio, né? Não só o Grêmio, como o Inter também, na minha casa, quando eu joguei pelo São José, por exemplo. Eu não mudaria o meu jeito de jogar, não. Não mudaria, não, sabe? Eu faria da mesma forma ofensiva que eu sempre gosto de fazer, com marcação alta, com a tentativa de boa posse de bola, independente do adversário, sabe? Eu não, pelo menos treinaria para isso e daria confiança total para os meus jogadores atuarem da mesma forma. Então, eu estou falando pelo que já aconteceu comigo e o que eu faria caso fosse a minha ex-equipe nessa condição. Eu não mudaria meu jeito de jogar por ser o Grêmio, não. Faria a mesma coisa e convenceria os meus jogadores a atuar da mesma forma. Muito bom, Jacques. Excelente, como sempre, bem posicionado, né? Já estará de volta aí, atuando em algum clube, né? E o Jacques é um cara preparado para a série A, B, C, D, sei lá. Sem dúvida. Só o comentário em relação à forma de jogar, a gente já vê que é um pensamento novo, né? Tem personalidade. Um pensamento que tem personalidade, de forma de jogar. E acho que está certo. Apesar do Caxias talvez não estar bem preparado fisicamente, a grande dificuldade hoje dos times é saber sair jogando quando o adversário ataca a saída de bola, né, Jacques? A sua marcação, pressão na saída de bola do adversário dificulta. E os times grandes têm essa dificuldade
de criar espaço, se não estão muito bem ajustados em termos de jogar sem a bola, né? Tu acaba, dali a pouco, saindo na cara do goleiro adversário, uma marcação alta. Então, não, e isso tem complicado muito as equipes menores, porque todo mundo está tentando fazer essa saída de jogo curta, né? Joga bola de pé em pé. Mas uma coisa é você ter o Arthur, o D'Alessandro, o Michael, o Matheus Henrique. Uma coisa é você ter esses jogadores no meio para tocar bola de costas para o meio adversário no campo de defesa, né? Nós vimos na própria Champions agora, os times jogando bola alta, dali a pouco o zagueiro tem que chutar e alongar ela lá em cima, porque não aconteceu a movimentação, não aconteceu a movimentação para que abrisse espaço no meio para que ela pudesse sair triangular. Se fosse tão pragmático assim, se ganharia no quadro negro, exatamente. No computador, né? Então... Nós vimos um Barcelona tentar sair jogando contra um Bayern de Munique e deu no que deu, né? Exatamente, né? Um time extremamente bem treinado, né? Não, a gente não pode dizer que não tenha grandes estrelas. A gente acha que uma grande estrela no Brasil é aquele cara que é habilidoso e técnico só. Hoje a gente tem que ter um entendimento que o jogador completo é aquele que tem habilidade, que sabe marcar e que sabe jogar taticamente com inteligência. Essa é a grande dificuldade de entendimento e de trabalho em base, Jacques. Que a gente vê essa dificuldade do trabalho, onde exija daqueles jogadores medianos um pouco mais daquilo que a gente está conseguindo tirar, porque os craques vão sempre sair craques. Sim. Tu vai lapidar, mas os medianos é que tu tem que trabalhar mais na forma de decisão de como tu optar pela melhor alternativa na saída de jogo, a melhor decisão de jogar. Muitas vezes a melhor decisão é longa mesmo, bola longa mesmo, para não ter correr risco, né? Exato. É isso aí. Jacques, muito bom, como sempre. Um grande abraço. Quero ficar com crédito para te explorar outras vezes aí. Obrigado. Jacques, prazer. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Não fui presencialmente, cheguei hoje de viagem, mas a próxima vez eu vou em pessoa, junto com vocês aí. Vai ser o maior prazer, como sempre. Muito obrigado pelo convite e ao nosso amigo convidado também. E nós moramos longe, a 200 metros a distância do Dor. Acho que é 30 metros, né? Tá bom, Jacques. Um grande abraço. Grande abraço. Estava viajando para acertar com alguém? Não. Minha esposa é goiana, né? Então eu aproveitei e passei uns dias em Goiás, saí e fugi do frio. Comeu pamonha lá? Pamonha, feijão tropeiro, arroz com galinha caipira, tudo. Ah, que beleza. Ainda bem que o Haroldo de Souza não sabia que o Jacques ia viajar, que o homem mais chato para pedir o pamonha... Ele gosta. Bah, tá louco. Ajuda na pamonha, bah. Olha, o cara ia pro interior de São Paulo, não esquece da minha pamonha. Ia para Minas Gerais, não esquece da minha pamonha. Vai para Goiânia, não esquece... Pô, mas vai trazer aquele troço na mala? Cheiro. Milho. Tem que ver o que eu trago de mala. É pamonha, biscoito de queijo, pão de queijo, trago tudo. Tudo congelado. Minha mulher prepara tudo, tem que trazer. Eu devo ficar carregando. Não, mas aí tá certo. Pra patroa a gente faz qualquer negócio. Tudo bem em casa. Carlos Ribeiro, que deve estar nos ouvindo, meu antigo patrão, sempre dizer, em casa tem que estar tudo certo. Sim. Se não tiver certo... Valeu, Jacques. Um abração. Valeu, um abraço, abraço a todos. Quem não tomou, Lina? Inclusive, eu tenho uma tia Isso minha... até para borracheira é bom. Eu tenho uma tia minha que presta serviço para a Lina e se dá super bem com... Não lembro o nome do Max. Ele... Max é uma grande figura. Sensacional, empresa familiar. Grande figura. Ali o pai é o Max, a esposa e o filho. Isso aí. E são competentes, né? Eles criaram umas logomarcas, não é logomarca, um design diferente. Né? Tem uns produtos bem interessantes. Mantém a qualidade do produto. Tem os flaconetezinhos também. Bruno Soares, te receberam bem aí na Serra? As gurias já perguntaram por mim aí, Tudo bem, Rec? Boa noite para você, boa noite ao Miola, boa noite a todos que estão ligados no Cadeira Cativa. Olha, Rec, encontrei algumas meninas aqui, mas nenhuma perguntou por ti, não. Aliás, nem as tias? Teve uma que perguntou, Rec. E ela disse que está visitando Caxias do Sul. Na verdade, ela mora em Taquara.
Ah, tá. Filho da mãe. O que é teu tá guardado. O Miola tá rindo, porque ele me disse que ele foi rindo daqui até a praia. Eu tava no carro. Com vocês, me sacaneando. De manhã cedo, eu saí cedo pra praia. Agora tu vê como são os filhos da mãe, né? Não, só traíra, né? Me empulhando aquela hora da manhã. Eu tive que rir. Mas a mulher é de Taquara, vou fazer o quê? Tá certo, né, Bruno? Essa é boa. Vai firme aí, Bruno. Sim, Rec, mas assim, alguns torcedores esperando o Grêmio, alguns chegaram atrasados até na concentração do Grêmio. Hoje à tarde, o Tricolor chegou por aqui por volta das 13h30 da tarde e trouxe 19 jogadores na delegação, né? Algo que chamou atenção, porque lembrando que o protocolo da Federação Gaúcha de Futebol permite 17 jogadores relacionados, e o Grêmio trouxe 19. Mas justamente porque tem alguns pontos, né? Você já destacava mais cedo ao longo do Cadeira Cativa, que, por exemplo, o Ferraz, ele está sem ritmo de jogo, vem treinando já há alguns dias, mas há muito tempo não atua, e o Grêmio não tem o Orejuela. O Vitor Ferraz, ele é considerado dúvida. Eu perguntei hoje à tarde, na entrevista coletiva para o técnico Renato Portaluppi, e ele não cravou a titularidade do Vitor Ferraz. Então, imagino que ele ainda vá conversar com o jogador, porque o Vitor Ferraz não teria condições de atuar os 90 minutos. Outro ponto de preocupação é no meio de campo, né? Em relação ao Maicon, que ficou fora da última partida já, com dores no tornozelo direito, e também preocupa para essa partida. Por isso, 19 jogadores, Rec. A outra novidade é o Robinho, né? O Robinho que não estreou ainda com a camisa do Grêmio, ele não atua desde março, tem uma preocupação importante com a condição física dele, mas como foi inscrito no Campeonato Gaúcho e veio da Caxias, se cria a expectativa que ele possa atuar pelo menos por outros. 2 jogadores vão sobrar desse banco de reservas, fica a expectativa para isso. E esses torcedores que estavam aguardando a delegação do Grêmio, alguns outros que acabaram chegando atrasados também, acabei conversando com eles até para saber o que esperam dessa partida de amanhã. O Grêmio que não venceu nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, são 4 empates na sequência, e que ao mesmo tempo vem de 15 jogos sem perder, né? O técnico Renato Portaluppi até destacou esse número nas últimas vezes em que falou conosco. E o torcedor está confiante no título gaúcho, muito mais pelo que o Caxias não apresenta nos últimos meses ou semanas, porque o Caxias não joga já há algum tempo, do que de fato uma confiança muito grande no Grêmio. O tricolor que não venceu nos últimos 4 jogos, a torcida está cobrando, os torcedores aqui de Caxias, ao mesmo tempo que estavam empolgados em ter o Clube do Coração na cidade, também demonstravam essa preocupação. E até um deles, Rec, hoje à tarde, chegou sem que eu perguntasse a me questionar se o Thiago Neves estava na delegação, porque ele disse que esse jogador até agora não rendeu o esperado. Então a desconfiança em cima do Thiago Neves é grande, mas mesmo com a possibilidade de só 6 jogadores no banco, Rec, o Thiago Neves está aqui em Caxias. E se o Robinho já não joga há tanto tempo, e eu não sei se o 19º jogador é o terceiro goleiro, de repente Robinho e o terceiro goleiro ficam fora e os outros todos ficam no banco. O Darlan, por exemplo, joga nas 2 laterais também, joga de volante. O Lucas Silva é um possível, provável substituto do Maicon. Enfim, daqui a pouco o Bruno Soares fala um pouquinho mais. Já voltamos. Já voltaremos a falar de Grêmio lá direto de Caxias do Sul com as 2 prováveis formações. E o Bruno já me disse nas internas aqui que o Grêmio não levou um terceiro goleiro. Então sobra o Robinho e mais um do banco, né? Imagino eu também, né? Sim. De repente fica o Robinho e sobra o Everton. Claro. Eleições no Internacional, Viola. Pois é, ontem nós tivemos aí a notícia da data do lançamento das chapas. 25 do 11 seria o primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo, né? A eleição para presidente do clube, seguindo a norma estatutária, né? E a gente louva coisas que aconteceram anteriormente, em que o estatuto era simplesmente rasgado. Bom, isso tem que terminar, né? A sociedade então, em geral. Assim, o estatuto prevê a eleição durante o mês de novembro, primeiro turno, e segundo turno, aí onde tem a eleição no pátio, para definição no pátio, que teoricamente não vai existir, vai ser uma eleição virtual, mas é o segundo turno onde tem a concepção das chapas para o Conselho Deliberativo. A gente acha que tem que ser cumprido o rito estatutário.
Não devemos postergar a eleição. Por que o Internacional tem que ser diferente, postergar a eleição, se a gente está vendo no Brasil inteiro anos letivos de prefeituras, por exemplo, que vão terminar, mesmo postergando 30 dias, mas vão terminar dentro do ano. Imagina a parte contábil disso, de uma gestão que vai assumir em detrimento de quem vai sair. Miola, vai pensando que eu vou te deixar uma pergunta queima-roupa. Quais serão os candidatos? E João Patrício e Alexandre Chaves Barcelos podem concorrer ou não, na sua interpretação jurídica? Para passar a régua aí, Bruno Soares. Sim, Rec, para passar a régua, porque o Grêmio, repito, trouxe 19 jogadores e vai poder utilizar 17, tá? O provável Grêmio para entrar em campo amanhã é aquele que a gente já esperava, com o Vanderlei, com o Vitor Ferraz, que tem esse ponto de dúvida em relação a ele estar sem ritmo de jogo. Jeromel, David Braz substitui o Kahneman, que está suspenso. O Cortez, no meio de campo, o Maicon, mesmo com dores, a tendência é que jogue, embora o Renato não garanta, ao lado do Matheus Henrique. Mais à frente, Alisson, Jean-Pierre, PP e o Isaac no comando de ataque. Rec, vou te passar as alternativas do banco e 2 jogadores vão sobrar. Paulo Vitor, Paulo Miranda, Rodrigues, Lucas Silva, Thiago Neves, Darlan, Robinho e o Everton. 2 destes vão ter que sobrar, Rec. Técnico Renato Porta... Vai sobrar o Rodrigues e o Robinho. Vão sobrar. Rec, eu fecho contigo. Primeiro porque o Rodrigues já tem a alternativa do Paulo Miranda para a zaga, que também pode fazer a lateral direita, e o Robinho por conta de não ter a condição física ideal. Pelo contrário, longe disso. E Rec, para encerrar então, o técnico Renato Portaluppi hoje à tarde ficou irritado mais uma vez com as críticas. O Grêmio marcou poucos gols no campeonato, não vence de alguns jogos, mas ele deu até, digamos que, uma letra para o Internacional. Disse que está de saco cheio dos cavalos paraguaios do Campeonato Brasileiro e que o Grêmio vai lutar pelo título. Um abração, Bruno. Valeu, Rec. Um abraço. Até mais. Muito bom. Já voltamos. Voltamos. Miola, tudo contigo até o final do programa. Vamos lá, em relação à parte de possibilidade de concorrer João Patrício e Alexandre Chaves Barcelos, pela lei do Profut, não poderia concorrer, a menos que haja alguma situação interna que possa fazer com que o Conselho libere eles a concorrer, porque talvez pode até haver judicialização disso, né, por parte de qualquer sócio. Mas na hora do vamos ver, as autarquias vão lavar as mãos e quem vai decidir é o Conselho. Pela lei do Profut não poderiam concorrer. Em relação aos concorrentes, eu acho que o MIG deve lançar 2, né? O MIG raiz e o MIG antigo, né? Será? Que essa estratégia a gente já sabe que vem acontecendo há muito tempo, né? Depois das eleições, eles se reúnem e se agrupam dentro do mesmo movimento, né? As abóboras e as melancias se acomodam no caminhão. A gente viu várias situações, por exemplo, a situação do streaming, que eu acabei fazendo uma postagem depois do jogo do Paris Saint-Germain com o Bayern. 4 milhões de visualizações no Facebook, no Brasil, e o Internacional, há 5 anos atrás, não sabia o que era streaming dentro do Conselho Deliberativo. Isso é lamentável. E aí eu tive que ver, inclusive questionei o Alexandre Chaves Barcelos e o próprio presidente, aliás, o João Patrício levantou e votou contra. Né? Nós fizemos uma fala pedindo que, pelo amor de Deus, cuidassem e retirassem alguns itens do contrato, um deles era o streaming. Então, nessas horas, não aparece nada, né? Mas eu acho que tem que vir alguém de oposição, eu espero e gostaria de ver o Sigman concorrendo pelo I9. Veio ontem aqui. Né? Acho que o Repercussão Sigman enorme. Seria um candidato importante para a gente ver com perfil de oposição. O Luciano firme. Davi está fora do I9. Eu fiquei sabendo hoje que o Luciano saiu, inclusive, do conselho, e parece que o povo do clube lançará um candidato. Eu acho importante que lance para que a gente veja quem realmente, o público possa ver realmente quem é o povo do clube, né? Em termos do que fazem dentro do clube e o que é a ideologia povo do clube, né? Ivandro Morbach, o candidato. Isso. Nós provavelmente lançaremos uma chapa ao Conselho Deliberativo e o sócio tem que se dar muita importância à oxigenação dentro do Conselho Deliberativo. Até amanhã.